Este é um vídeo oferecimento CS Importes. As melhores camisas você encontra aqui. Não marque bobeira e garanta a sua já. E aí, time, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço para vocês aí. Esse final de semana foi muitas especulações, né? Como a semana passada também. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essas situações todas aí, incluindo o Abel Braga, incluindo o próprio Júnior Urso, o Paulo, né? O Pedro Raul, o Pedro Raul e o Paulo Brax, que tá lá em Portugal lá, tava em Portugal e agora foi pra Itália. Vamos fazer um bem bolado aí, curte o vídeo aí, já deixa aí seu like, compartilha esse link e claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal aí pra dar aquela moral pra gente, beleza? Galera, segundo Marcelo Baltar e o Tébaro, eles falaram que o Vasco vai se reunir, né? No caso, o Paulo Brax vai se reunir com a galera da 777 esta semana lá em Gênova, né? Vai ter um encontro lá entre os times que é composto da 777. Entre eles tá o Red Star, o Stand Liège, o próprio Gênova e o Vasco da Gama aí para fazer essa reunião, para ter laços entre eles, para ter uma reunião específica. A gente não sabe exatamente qual que vai ser o teor da reunião entre esses clubes. A gente sabe o que vai acontecer para o Vasco. Vai ver orçamento para poder contratar e pagamento, né? Claro, tem isso daí também, não é apenas contratar, tem que pagar jogador, pagar em dia, né? Então, um ponto positivo aí que tem que ser feito. E também ver a situação do treinador. O Paulo Brax, lá no evento em Portugal, ele deu uma entrevista para um cara ali e falou que não vê com maus olhos ter um treinador português. E ele acha que por ele até seria, né? Dá a entender isso daí, mediante a entrevista que ele deu. Eu gostaria sim de um treinador português. Se for um treinador estrangeiro, mas se for português, eu tenho meu preferido, só que porém esse daí eu acho que é muito difícil dele vir, que é o Vilas Boas. Parece que ele tá querendo ser dirigente lá, o presidente do Porto, e ele tem um tempinho aí que tá meio afastado da atividade de treinador. Mas se viesse, meu amigo, é para parar aeroporto, todo mundo ir para lá, que o cara é muito bom mesmo. Mas voltando aqui no assunto aqui, o Abel, né? A situação do Abel, o Paulo Brax, lá de Portugal, lá da Europa lá, ele tá trabalhando, ele tá mostrando serviço. É ele que se envolveu nessa situação aí do Abel, de lá mesmo, ele tá resolvendo as situações. E também a gente vai ver algumas chegadas de jogadores. O Abel, ele vê com bons olhos a chegada dele e ele vir trabalhar no Vasco. Ou seja, não se espantem se ele fechar essa semana aí. E eu acho legal a parte do Abel, tá? A parte do Abel eu acho legal, eu acho interessante ter um cara experiente igual ele para comandar ali, para ficar entre, né? Fazer o meio-campo ali da situação toda envolvendo o Vasco ali. Agora, os jogadores, Júnior Urso vai desembarcar nessa segunda-feira no Rio de Janeiro, vai fazer o exame durante a semana e pode ser o primeiro jogador a ser anunciado pelo Vasco, né? Algumas pessoas não querem o jogador, mas não adianta, tudo está indicando aí que ele vai ser o jogador. O amigo lá dos Estados Unidos lá já caguetou que ele vai ser jogador do Vasco. A única coisa que a gente quer, é claro, que ele empenhe e se dedique o máximo enquanto ele estiver utilizando a camisa do Vascão. O Pedro Raul saiu esse final de semana até o valor que ele vai receber no Vasco. O contrato agradou ele, vai chegar lá para os japoneses lá o valor, e o valor vai ser 400 mil reais de salário. A galera virou até FBI para saber o salário do cara. Mas enfim, é um jogador que agrada boa parte da torcida, fez um belíssimo campeonato brasileiro, é o nosso 9 provisório aí, por enquanto ele que é o único 9 que a gente vai ter em 2023, né? Que tudo indica que também, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas está bem encaminhado aí para fechar com o Vascão. E aí, pela beirada ali, tem o Wellington Rato aí, que pode vir a ser jogador do Vasco da Gama também. Eu, particularmente, quando ele chegar no Vasco, tiraria esse apelido dele, porque eu acho estranho, acho que ele pode perder algumas oportunidades mais para frente. Se ele joga bola, como todo mundo fala, eu particularmente não vi ele atuando pelo Atlético Goianiense,
mas eu vejo que muita gente diz que ele fez um bom campeonato. Então tiraria esse apelido aí, acho que só o Wellington já tá interessante. Mas enfim, é basicamente isso daqui. A gente vai falar mais sobre isso e outras coisas no Almoça Vasco. Fica o convite aí para vocês aí, às 12 horas, Almoça Vasco. Não perca, bastante interessante. Sempre uma bancada bacana lá pra gente resenhar de Vasco da Gama, beleza? E a partir de hoje aí, galera, a gente vai fazer esses vídeos pela manhã, voltando o vídeo pela manhã e à noite também. O Will, ele decidiu desligar aí do canal, então a gente vai utilizar esse horário aí já para botar os vídeos. Beleza? Tamo junto aí, forte abraço para vocês. Espero vocês lá no Almoça Vasco às 12 horas.